Dores nas costas? Você, corredor, e sente dores nas costas? O que fazer? Foi a pergunta que o Carlos Pinheiro nos enviou para o Treino em Foco Responde, e a gente vai tentar, logo depois da vinheta, trazer alguma informação que contribua com o Carlos. Logo depois da vinheta. Bom, Carlos e demais seguidores do Treino em Foco, veja bem o e-mail que você me mandou. Eu estou com o notebook aberto aqui na frente, estou visualizando. Olá, professor João, alguns comentários elogiando o Treino em Foco, e coloca: eu sou corredor, pratico esse esporte há algum tempo. Você não define aqui o tempo que você pratica esse esporte, você coloca algum tempo, e tenho sentido ultimamente dores nas costas. Você também não caracteriza que tipo de dor. É uma dor mais aguda logo depois da corrida, se essa dor persiste por algumas horas após a corrida. Se não é uma dor aguda, se é uma dor crônica, ela fica constantemente sendo percebida por você. Qual é a intensidade dessa dor também você não descreveu aqui. E isso tem, agora você colocando no e-mail, e isso tem me incomodado muito nos meus treinamentos. A pergunta que faço é bem simples e direta. Gostaria de saber do senhor que exercícios devo fazer para minimizar ou afastar essas dores. Bem, veja bem, Carlos, algumas colocações que eu já fiz aqui, eu acho que já levam você a entender. Você não definiu se a dor é aguda ou é crônica. No seu e-mail você não definiu para conosco também a intensidade com que essa dor está te acometendo. Você não colocou aqui por quanto tempo exatamente você vem sentindo essa dor e se ela vem se agravando com o tempo. Essa dor é difusa na região lombar ou ela é concentrada, é uma dor mais na região da coluna, etc, etc, etc. Você não definiu isso para nós. Então veja bem, Carlos e demais seguidores do Treino em Foco, eu já respondi uma pergunta muito parecida no Treino em Foco, também responde há um tempo atrás. E vejam bem, eu quero deixar isso bem claro, tomar muito cuidado a forma com que eu vou colocar isso, porque eu não quero tornar polêmica para dar Ibope, mas deixar bem claro, essa visão tem que ficar bem clara para vocês, pelo menos é a visão nossa do Treino em Foco e de muitos profissionais de educação física e de outras áreas da saúde também. Veja bem, é uma pergunta que, para ser respondida com precisão ou ter uma interpretação, que dor é essa que você tem nas costas? Há quanto tempo? É crônica? É aguda? Ela vem acentuando? Não vem acentuando? Você se sente na região lombar essa dor? Você apresenta algum desvio postural? Você, Carlos, sabe se tem alguma hérnia de disco? Já fez algum exame, alguma avaliação para verificar se você apresenta alguma hérnia de disco na região? Um desvio postural, um pinçamento de ramo nervoso? Talvez até uma espondilolistese ou espondilólise na região? O seu educador físico que programa os seus treinamentos tem acompanhado também essa pertinência da dor ao longo dos treinamentos? Isso surgiu a partir de algum momento específico? Quando você alonga, minimiza essas dores, você não alonga, essas dores voltam a incomodar. Então veja bem, o que eu estou comentando aqui, Carlos e demais seguidores do Treino em Foco? Sem informações mais precisas, sem uma anamnese melhor feita, é muito difícil tecer qualquer comentário. Só para você ter uma ideia, cara, só para você ter uma ideia. Semana passada eu postei na nossa página do Facebook Ciência no Treino em Foco, onde eu posto vários artigos científicos, comentados e analisados previamente. Eu faço postagem lá. Se você não conhece essa página, eu solicito que você até venha conhecer um grupo fechado, mas solicitando a entrada, eu libero para a entrada. Ciência no Treino em Foco. Eu postei semana passada um trabalho do Borges, onde ele avaliava, veja bem, ele avaliava a associação entre arcos plantares e hiperlordose ou hipolordose lombar e associação com dor lombar. O que esse estudo, assim, em linhas bem gerais, comentando assim, aqui agora, um estudo bem recente, 2012, o que esse estudo identificou? Que quando o indivíduo apresenta arcos plantares longitudinais, então nós temos o pé e nós temos arcos plantares. Esses arcos plantares eles podem ser longitudinais, pensando na parte da frente do pé, na parte de trás e no meio do pé. Então, antepé, mediopé e retropé. Quando esses arcos plantares não têm no seu arco plantar ou nos seus arcos plantares longitudinais uma angulação ideal, eles podem ser pé plano, ser caracterizados como pé plano, um desvio postural do segmento pé, ou pé cavo, onde esse ângulo é mais acentuado, que também é um desvio postural do segmento pé em relação aos arcos longitudinais do pé. Uma forma bem rápida para vocês entenderem.
E o que Borges, que liderou essa pesquisa junto com outros pesquisadores, encontrou? Que quando as pessoas saíam do arco ideal plantar e tinham um pé plano, então acentuavam a angulação, essas pessoas tinham uma associação com hiperlordose lombar e também com dor na região lombar. Então vamos imaginar, Carlos, que essa dor lombar que você esteja sentindo agora esteja em função de um arco plantar não em condições normais, que está se deformando, talvez até por falta de fortalecimento dos músculos que ajudam a compor o arco plantar, os músculos intrínsecos do próprio pé e músculos que estão conectados com a perna, como por exemplo tibial anterior, fibulares, que também ajudam a manter uma boa arquitetura do arco longitudinal ou dos arcos longitudinais do pé. Então você tem um pé plano, por exemplo, numa avaliação postural podográfica. Isso pode estar levando você a essa dor nas costas. Foi isso que esse trabalho apresentou, uma associação entre pé plano, que é isso que eu acabei de demonstrar, associado a uma hiperlordose lombar, ou seja, um desvio postural de coluna vertebral que está associado a uma dor lombar. Então vejam bem, esse trabalho que eu apresentei, fiz a análise e postei lá no nosso grupo, ele apresenta justamente uma das hipóteses que eu posso levantar agora aqui para te responder que exercícios fazer para a tua dor lombar. Então o exercício que teria que fazer é primeiro identificar, num caso desse, levantando essa hipótese, sendo essa hipótese verdadeira, tu terias que primeiro fazer uma avaliação mais detalhada dos teus pés no quesito ortopédico, para ver os arcos plantares, principalmente os longitudinais, porque também há a curvatura e arco plantar transversal. E havendo os teus arcos plantares estando fora da normalidade dos arcos plantares, por exemplo, um pé plano, é uma hipótese bem plausível que essas dores lombares estejam associadas a esse problema do pé. E aí teríamos que corrigir o fator causa, que seria, no caso dessa hipótese verdadeira, um arco plantar. Não adiantaria nós ficarmos fortalecendo, por exemplo, a musculatura do core, ficarmos avaliando e verificando a tua técnica de corrida para ver se há algum fator na técnica de corrida que poderia estar levando a essa dor lombar, o que talvez não fosse até uma hipótese muito plausível, porque isso teria que estar acontecendo desde os primeiros momentos que tu passa a correr, já que tu colocaste aqui que fazem 2 anos, uma coisa assim, que você já treina a corrida. Então, existem várias possibilidades de estarem causando essas dores nas tuas costas. Tu também, aqui, Carlos, você não precisou, se essas dores são na região lombar especificamente, mais torácica, porque costas aqui nós podemos considerar a região superior ou inferior. Eu estou aqui subentendendo que seja na região inferior. Então, vejam bem, para deixar isso bem claro, sem querer ser polêmico, mas para clarear bem, muitas perguntas que nós recebemos no Treino em Foco são perguntas muito curtas, com um grau de informação muito baixo e pedindo que nós possamos contribuir dizendo que exercício e que músculo treinar. Seria completamente leviano da minha parte eu ficar aqui passando um treino para você sem te conhecer e simplesmente por essas informações que você passou. E qualquer profissional que faça isso também está sendo leviano, porque nós dependemos de muitas informações e de um diagnóstico. Agora eu chego no ponto importante do Treino em Foco Responde hoje, um diagnóstico preciso que me leve a entender qual é o fator causa dessa dor nas costas. A partir do momento que for feito um diagnóstico preciso do fator causa das tuas dores nas costas, aí sim, o educador físico, um fisioterapeuta, um ortopedista, um traumatologista, profissionais da área da saúde que têm relação com esse processo, poderão pensar o que fazer para tratar e melhorar essas tuas dores nas costas. Enquanto isso não for diagnosticado com precisão, é impossível tecer qualquer comentário de treinamento. Até questões do que evitar no treinamento para que não piore as dores, até como questões do que fazer no treinamento para que melhore a tua capacidade de treino, de corrida e não infrinja com essas dores nas costas. Então veja bem, o que eu estou colocando para o Carlos, e espero que os demais seguidores do Treino em Foco também entendam isso, é que normalmente para se trabalhar uma prescrição de exercício se precisa ter uma boa avaliação. Você precisa ter um bom conhecimento do que vai se prescrever. Então, se eu vou prescrever corridas, vou emitir cargas de treinamento aeróbico para um corredor, eu tenho que saber questões ortopédicas básicas, questões cardíacas básicas desse indivíduo. No mínimo essas duas dimensões, junto a uma anamnese de experiência prévia com corrida e outros esportes que possam me levar a entender melhor que tipo de cargas eu posso começar um programa de treinamento e evoluir com esse programa de treinamento para que isso não venha a ocorrer, o que está acontecendo com você.
essas dores nas costas provavelmente estão crescentes ao longo do tempo, por isso que você está procurando ajuda agora. Mas então assim, fechando essa ideia do treino em foco aqui, para que você, Carlos, e os demais seguidores entendam, veja bem, a ideia é que você primeiro procure um médico e busque fazer um diagnóstico mais preciso disso, ver se não é um problema ortopédico, se não é um problema de coluna, talvez inicialmente uma radiografia, não acusando nada na radiografia as dores se mantendo, talvez uma ressonância magnética, talvez, aqui eu estou supondo possibilidades, mas você tem que fazer uma avaliação postural, uma avaliação de flexibilidade também para verificar se você não tem um encurtamento em alguma região e esses encurtamentos, por exemplo, não está tirando a sua pelve de um equilíbrio pélvico no plano sagital e isso está sobrecarregando a musculatura lombar. Ou seja, existem vários fatores ortopédicos, biomecânicos, cinesiológicos, coordenativos da sua corrida, de capacidade fisiológica de sustentar essa carga da musculatura envolvida, que podem estar levando você a essa dor nas costas. Então a prioridade é um diagnóstico bem feito, e a partir de um diagnóstico bem feito, aí sim pode-se tomar decisões do que fazer, uma fisioterapia, um tratamento medicamentoso, posteriormente talvez um fortalecimento muscular, um ganho de elasticidade, ou às vezes nem precisa de um tratamento medicamentoso e nem fisioterápico, e sim só um trabalho de fortalecimento ou um trabalho corretivo coordenativo, ou seja, deve-se verificar qual é o fator, porque pode ser, por exemplo, um arco plantar fora da sua configuração normal e isso está alterando todo o seu equilíbrio pélvico e gerando dores nas costas. Então, Carlos, veja bem, o que eu estou colocando para ti, nessa resposta do Treino em Foco Responde, nessa colocação, nessa videoaula do Treino em Foco Responde, essa postagem, é justamente que tu perceba essas condições, tu e os demais seguidores entendam que as coisas, existem vários fatores para estarem causando dores, e quando as dores surgem e nós não tomamos cuidado, a tendência é elas irem se agravando, o quadro ir piorando. Então o primeiro processo é o diagnóstico. Então eu te sugiro, vá num médico, um bom profissional, e procure fazer um diagnóstico disso, identificar qual é o fator causa. A partir desse momento, aí sim, com a contribuição do médico, muito provavelmente uma contribuição do fisioterapeuta, fazer um trabalho reabilitativo e depois com o teu profissional de educação física, fazer um trabalho sério para recompor o que for perdido e isso esteja causando as tuas dores. Então eu posso levantar N possibilidades. É isso que eu gostaria que você e os outros seguidores entendessem. Às vezes vocês exigem, e até posso colocar assim, vocês exigem numa pergunta simples uma resposta, posso ou não posso? É muito difícil dizer. João, eu só estou te perguntando qual exercício eu tenho que fazer. Mas muito bem, para eu interpretar qual exercício que você tem que fazer, eu tenho que interpretar N fatores, fazer N diagnósticos para poder entender o que está acontecendo e aí dizer se você pode ou não agachar, se você pode ou não fazer exercício para lombares, um stiff, como você tem que fazer, em que ângulo você tem que fazer. Mas para eu poder definir essa minha fala e essa prescrição, eu preciso de N fatores. Por isso que é muito difícil, num contato de uma pergunta, por mais que vocês digam, como eu já recebi algumas vezes, João, minha pergunta é bem pontual, gostaria de uma resposta pontual. É muito difícil. A resposta pontual normalmente é uma resposta que ela não responde, porque ela não tem conhecimento de causa para responder. Coisas simples, obviamente, são simples de responder, mas às vezes perguntas curtas não são perguntas simples. O teu caso é bem pitoresco quanto a isso. Você tem uma dor nas costas e com a corrida e você quer saber qual exercício tem que fazer para melhorar. Talvez você não tenha que fazer exercício nenhum. Talvez você tenha que fazer exercício, mas eu não tenho como responder a partir do que eu já discuti nessa postagem de hoje. Então assim, sem criar polêmica, mas querendo deixar isso mais uma vez bem claro, que os profissionais da área de saúde, e aí estou incluindo, obviamente, claramente aqui o profissional de educação física, nós precisamos entender e conhecer bem esse nosso cliente, esse nosso aluno, como queiram chamar, e a partir do entendimento, claro, antropométrico, morfológico, biomecânico, ortopédico, entre outros fatores, nós temos condições aí sim de entender o que fazer e o que não fazer. É isso que eu gostaria que ficasse claro nesse vídeo de hoje. Tá ok? Então eu me despeço no vídeo de hoje, na postagem de hoje do Treino em Foco Responde. Espero ter contribuído de certa forma com o Carlos para que ele entenda a necessidade do que ele deve fazer agora e o porquê que ele deve fazer agora. Espero que os demais seguidores do Treino em Foco que nos acompanham também tenham entendido a mensagem.
Obviamente, outros profissionais podem não ter exatamente a mesma opinião que a minha. Eu respeito uma opinião divergente, mas as opiniões não devem fugir muito a esse entendimento de diagnóstico e prescrição, anamnese e prescrição. Tá ok? Agradeço demais aos seguidores do Treino em Foco que estão compartilhando nossos vídeos, estão ajudando demais ao Treino em Foco ter uma proliferação das nossas informações, das nossas videoaulas, e tenho certeza que com isso você, seguidor do Treino em Foco, está ajudando muitas pessoas a terem contato com informações e essas informações poderem qualificar seus treinamentos, como foi o caso de hoje, que eu acredito que possa ter ajudado ao Carlos. Tá ok, pessoal? Então um grande abraço e até o próximo Treino em Foco Responde semana que vem. Até lá. E analisando essa questão anatômica da sua origem ser na escápula e não no úmero, nós podemos interpretar que também se relaciona essa região, essa cabeça longa do tríceps braquial com a articulação glenumeral, com a articulação do úmero. E aí nós podemos interpretar que essa região, essa cabeça longa